A crise entre Elon Musk e Donald Trump cresce a cada dia. Na minha opinião, essa parceria vai ruir e não vai durar 2 anos. Musk começa a enfrentar questionamentos e crises internas no governo americano, fora ataques de adversários políticos como Steve Bannon. Mas a maioria da população americana está desconfortável com alguém como Elon Musk tomando decisões de governo porque há um claro conflito de interesses. E outras figuras do Vale do Silício ou que já saíram dele, como um dos fundadores da Apple, criticam essa influência das Big Techs com o governo americano. E a gente sabe muito bem que esse é um movimento natural, essa é a grande discussão do capitalismo. Big Techs usando o governo americano para tentar solapar ou driblar ou influenciar as soberanias nacionais. Mas Trump e Musk encontraram uma figura lustrosa e com pouco cabelo, que tem se tornado o principal adversário dos dois no mundo inteiro. Alexandre de Moraes. Moraes, na minha visão, é o grande adversário de Musk e Trump, porque em um país subdesenvolvido, considerado como o Brasil, um juiz da Suprema Corte está peitando os dois. E isso tende a servir de exemplo para o mundo todo, mostrando que Trump e Musk não são tão poderosos como eles querem falar que são. Na sua opinião, essa parceria de Trump e Musk vai durar quanto tempo? O mandato todo? Na minha opinião, não. Alexandre de Moraes é hoje o principal adversário geopolítico, podemos colocar assim, de Musk e Trump? E qual que vai ser o futuro do capitalismo? Tivemos uma prova aqui com a revelação de um golpe em curso de Trump e Musk na campanha presidencial brasileira de 2026. Você concorda que eles estão em crise e tem gostado? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Essa crise de Musk e Trump começa a crescer cada vez mais. Inclusive, o Metrópolis fez uma reportagem falando que há um burburinho vindo principalmente das redes sociais, jogando Trump e Musk um contra o outro. Mas, recentemente, Musk recebeu elogios e afagos de Donald Trump, mas a gente sabe que o desconforto é imenso, muito grande. As posições políticas e decisões de Elon Musk de cortar funcionários e pessoal de agências americanas e funcionários do Estado provocaram desconforto. Inclusive, Musk é falado como sendo o verdadeiro presidente americano. A revista Time fez uma capa colocando Musk no centro da Casa Branca, sentado na cadeira presidencial. Fora outros vídeos feitos por inteligência artificial, com Donald Trump chupando o dedo do pé do Elon Musk. Esses egos imensos vão se colidir e isso vai acabar inevitavelmente acontecendo, porque a população americana, na sua maioria, olha para o Elon Musk com desconfiança. É um claro conflito de interesses. Como que ele, bilionário, tem múltiplos negócios, pode fazer parte do governo americano? Olha, é claro que ele vai usar o poderio e o Estado americano para seus próprios interesses. E esse foi um dos questionamentos que o Steve Wozniak fez em um fórum tecnológico na Europa. Para quem não sabe, Steve Wozniak foi um dos fundadores da Apple. Mas ele já saiu da empresa, se afastou há um bom tempo, se afastou também do Vale do Silício. Mas ele justamente questionou isso e começou a comentar falando o seguinte: olha, essa influência das Big Techs com o governo americano, ou essa própria influência das Big Techs no cenário político, não é algo benéfico. Primeiro, claro, é óbvio que as Big Techs, isso nas palavras do Wozniak, elas influenciam a vida das pessoas, então seria natural essa influência política também. Mas isso não significa que seja bom. É inevitável, mas não é bom. E por que não é bom? Porque alguém que não é, melhor dizendo, alguém que é um bom empresário, um bilionário, não necessariamente sabe fazer política e não necessariamente é um bom político. É igual o Maradona, por exemplo. O Maradona foi um jogador histórico. Depois do Pelé, o melhor na visão de algumas pessoas. E foi um péssimo técnico, fez um papel pífio pela seleção argentina na Copa de 2010. Então, ser um bom empresário não significa que você será um bom político. E ser um bom político não significa que você será um bom empresário. E há uma clara vantagem nesse conflito de interesses para o Elon Musk. Então, a presença de Musk está desagradando a população argentina, não, a população americana, como também outros empresários. Só que isso que nós estamos tendo a discussão é a grande discussão a respeito do capitalismo. Nós estamos falando sobre isso já há muito tempo, desde a época da campanha de Trump,
Quando nós falamos Trump vai vencer ou Kamala Harris vai vencer, caso consigam equacionar os dilemas do Vale do Silício. Aquele candidato que conquistar o Vale do Silício vai vencer a campanha presidencial. Por quê? Porque as Big Techs, que são, ou o que é por elas que o capitalismo se expande, estão tentando usar a sua influência para poder influenciar e invadir, reduzindo as soberanias nacionais. É isso que está acontecendo. Qual o poder que as Big Techs vão ter para reduzir as soberanias nacionais, influenciando diretamente nas campanhas presidenciais, nas campanhas dos congressos, para poderem fazer as suas vontades pelo fato de terem crescido tanto? Essa é a discussão. É isso que o Steve Wozniak está dizendo, mas essa é uma discussão inevitável. As soberanias nacionais estão ameaçadas pelos poderes das empresas de tecnologia que hoje ocupam o espaço ou servem como avatares da expansão do capital, como já foi as empresas de tecido no passado com a Revolução Industrial, as fábricas, as empresas de automóveis e agora as empresas de tecnologia. E aqui no Brasil nós estamos tendo um exemplo disso. Porque o Jamil Chad do UOL revelou um golpe em curso de Donald Trump e Elon Musk para tentarem influenciar, usando as Big Techs, na campanha presidencial de 2026, para que um candidato mais, como eu posso dizer, mais palatável, mais alinhado a eles, possa ser vitorioso. E não é Bolsonaro. É qualquer adversário que tem uma agenda um pouco diferente, uma agenda mais de extrema direita, pode ser Tarcísio, pode ser Gustavo Lima até mesmo. Mas há essa disposição para tirar Lula ou a esquerda, reduzindo a influência chinesa na região, fazendo um verdadeiro cinturão americano, aumentando essa área de influência, reduzindo as discussões a respeito de regulamentações e outras coisas que tendem a atrapalhar a expansão e o crescimento do desenvolvimento tecnológico dessas empresas, porque você precisa captar dados para poder continuar expandindo os seus próprios negócios, principalmente a inteligência artificial, que existe um limitador por ela não conseguir reproduzir a espontaneidade humana. E isso é um problema para a inteligência artificial. Só que aqui no Brasil existe uma figura que está desafiando tanto Trump quanto Elon Musk. E essa figura é Alexandre de Moraes. Moraes é hoje um grande empecilho para os dois. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que o Elon Musk ele quer usar as Big Tech, o governo americano, para expandir os seus negócios, expandir o Vale do Silício. Só que o Alexandre de Moraes percebeu essa tentativa de golpe, entre aspas, na campanha presidencial de 2026 e ele está resistindo. Só que se Alexandre de Moraes, que diante do mundo, é um nada, e o Brasil, diante do mundo, é um país subdesenvolvido de terceiro mundo, está conseguindo resistir às investidas de Musk e às investidas de Trump, por que países ditos mais desenvolvidos do que o nosso precisam temer essas figuras, sendo que eles não conseguiram derrotar um careca da Suprema Corte brasileira? Então, vencer Alexandre de Moraes é muito simbólico, tanto para Trump quanto para Musk. Por isso que eu vejo que a investida deles vai ser forte aqui. E não por conta dos bolsonaristas. Eles vão usar os bolsonaristas. Na verdade, os bolsonaristas acham que eles estão usando Trump e Musk, quando na verdade Trump e Musk usam os bolsonaristas para encherem o saco e para derrotarem Alexandre de Moraes. Mas Moraes dá um recado. Nós não vamos colocar a nossa soberania à mercê de vocês porque nós não somos mais colônia. Isso é muito importante. E Moraes precisa resistir um pouco mais. Por quê? Porque há uma campanha em curso contra Elon Musk nos Estados Unidos. Propagandada por quem? Por Steve Bannon. Bannon foi um dos conselheiros, um dos consultores políticos tanto de Donald Trump quanto de Bolsonaro. Inclusive, estava recentemente conversando com meu pai e meu pai falou assim, nossa, é interessante que o método de argumentação, de apresentação de discurso do Bolsonaro e do Trump é o mesmo. Claro que é o mesmo. Por quê? Porque eles foram educados, entre aspas, orientados pelo Steve Bannon. Só que o Steve Bannon, ele é alguém que vende consultorias de campanha. E ele cobra para isso. Ele vive de vender campanhas. O Musk faz a mesma coisa que o Bannon, só que com muito mais poderio financeiro e tecnológico.
E ele faz de graça, por quê? E ele paga ainda, ele financia. Por quê? Porque ele quer obter vantagens dentro daqueles países, solapando as soberanias nacionais. Como que Bannon vai conseguir competir com o Musk? Não tem como. Então o que ele faz? Ele boicota, porque Bannon sabe como usar a internet e as redes sociais para ataques e difamações. Por isso que Musk será corroído por Steve Bannon e pela máquina de destruição reputacional que ele possui. Não vai ser possível para Musk e Trump manterem essa parceria. A crise vai escalar a cada dia, por mais que Musk fale que ele tem uma paixão hétero por Donald Trump. E ele pode ter paixão por qualquer pessoa, porque a gente sabe que no fundo do fundo, Musk é um broxa.